Vocês já sentiram como se estivessem buscando a Deus, mas ainda não experimentaram a transformação ou as bênçãos que tanto desejam? Tenho uma mensagem de encorajamento para vocês. Sua mudança pode estar mais próxima do que imaginam. Porém, é possível que alguns obstáculos estejam impedindo que recebam plenamente as bênçãos divinas. Às vezes, detalhes aparentemente pequenos podem ser barreiras para as grandes coisas que Deus preparou para suas vidas. Hoje, vamos explorar 7 possíveis impedimentos que podem estar bloqueando o favor de Deus e as bênçãos que Ele deseja derramar sobre vocês. Convido vocês a acompanhar até o final, pois essa reflexão pode ser a chave para desbloquear a transformação que Deus planejou para suas vidas. Vamos identificar essas barreiras e entender como superá-las. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos novos todos os dias. E se você já nos acompanha e gosta dos nossos conteúdos, ajude-nos fazendo uma doação ao canal. Escaneie o QR Code no canto superior direito, ou se preferir, temos links na descrição. Desde já agradeço. E vamos ao vídeo. A primeira barreira que pode nos afastar das bênçãos de Deus é a falta de fé. A fé é a base do nosso relacionamento com Deus e essencial para experimentarmos sua plenitude. Mas o que significa ter fé? Biblicamente, fé é confiar completamente em Deus e em seus planos, mesmo quando não conseguimos enxergar ou entender o caminho à nossa frente. Durante momentos desafiadores, é comum que nossa fé seja testada. Nossas emoções podem nos levar a duvidar e vacilar em nossas crenças. Assim como aprender uma nova habilidade exige superar o medo e confiar no processo, nossa jornada espiritual também demanda confiança em Deus, mesmo diante da incerteza. Quando permitimos que o medo e a dúvida tomem conta, fechamos nossos corações para as oportunidades e as bênçãos que Deus tem para nós. Ter fé não significa nunca duvidar, mas sim continuar confiando, mesmo no meio das dúvidas. Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos lembra: sem fé é impossível agradar a Deus. Isso nos mostra a importância de confiar plenamente em Deus, mesmo quando tudo parece confuso ou difícil. A fé nos fortalece e nos mantém firmes, não importa as circunstâncias. Pensem nos desafios que estão enfrentando. Pode ser a perda de um emprego, tensões familiares ou um relacionamento difícil. Nesses momentos, é natural questionar a presença de Deus. Mas lembrem-se, Ele está com vocês, mesmo quando vocês não conseguem sentir sua presença. Em Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. E nada vos será impossível. Isso nos ensina que até mesmo uma pequena fé pode gerar grandes mudanças em nossas vidas. Portanto, olhem para as montanhas que estão enfrentando, os desafios e dificuldades em suas vidas. Com fé, essas montanhas podem ser movidas. A fé não é apenas acreditar no extraordinário, mas confiar no processo e avançar com passos consistentes, mesmo quando o caminho parece incerto. Enxergar além das dificuldades imediatas e se apegar à esperança, acreditando que Deus está no controle. Assim como uma pequena semente de mostarda cresce e se torna uma grande planta que abriga e sustenta a vida ao seu redor, também sua fé, mesmo que pequena, tem o potencial de crescer e trazer força, resiliência e transformação para a sua vida. Ao nutrir sua fé com oração, estudo da palavra e ações firmes, você pode transformar desafios em oportunidades de crescimento e triunfo. Não é o tamanho da sua fé que importa, mas a profundidade da sua confiança em Deus. Como nos lembra Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar,
pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A fé nos ancora e nos mantém firmes, mesmo nas tempestades da vida. Por vezes, não experimentamos as bênçãos de Deus porque oramos sem plena confiança. Pedir com dúvidas no coração é como falar sem acreditar que haverá resposta. Essa falta de fé pode se tornar uma barreira para recebermos a transformação que desejamos. Quando oramos, devemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele nos ama e deseja o melhor para nós. Confie em seu tempo e em seu plano perfeito. As bênçãos de Deus muitas vezes estão esperando logo além de nossa fé inabalável. Outro fator que pode nos impedir de receber as bênçãos de Deus é a falta de humildade. A humildade é uma virtude poderosa que abre portas para inúmeras bênçãos. É mais do que apenas reconhecer nossas limitações. É viver com um coração disposto a servir, aprender e colocar os outros antes de nós mesmos. Pequenos atos de humildade, como ouvir um amigo em necessidade ou admitir quando erramos, podem ter um impacto profundo em nossa caminhada espiritual. Vivemos em uma sociedade que frequentemente valoriza a autopromoção e a independência, tornando a humildade um desafio. Redes sociais, por exemplo, incentivam a exibição de nossas realizações enquanto escondem nossas lutas. Contudo, a verdadeira força está em reconhecer nossas fraquezas e confiar na graça de Deus para nos conduzir. Ao praticar a humildade, criamos laços genuínos com as pessoas ao nosso redor e refletimos o amor de Deus, transformando vidas por meio de nossas ações. A Bíblia nos alerta contra o perigo do orgulho. Provérbios capítulo 11, versículo 2 nos ensina: quando vem o orgulho, chega a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. O orgulho foi o motivo do primeiro pecado e continua sendo uma das maiores armadilhas na jornada espiritual. Ao reconhecer e combater áreas onde o orgulho criou raízes, seja em nossas realizações, posses ou relacionamentos, abrimos espaço para a sabedoria de Deus e para as bênçãos que Ele deseja derramar. Um exemplo claro da importância da humildade está na parábola do fariseu e do cobrador de impostos, contada por Jesus em Lucas. O fariseu, cheio de orgulho, exaltava sua própria justiça, enquanto o cobrador de impostos, consciente de sua pecaminosidade, pedia humildemente a misericórdia de Deus. Foi o cobrador de impostos, com sua humildade sincera, que foi justificado diante de Deus. Esta mensagem nos mostra que Deus valoriza um coração humilde muito mais do que um coração cheio de orgulho. Quero lembrá-los de que o simples fato de estarem buscando crescer espiritualmente e entender mais sobre as bênçãos de Deus é um sinal de que Ele já está agindo em suas vidas. A humildade é um reflexo de um espírito ensinável e aberto à transformação divina. Humildade não significa diminuir seu valor, mas reconhecer que tudo o que temos e somos é um presente de Deus. É pensar menos em nós mesmos e mais nas necessidades dos outros, enquanto confiamos que Deus cuida de tudo. No seu dia a dia, busque pequenas formas de praticar humildade, uma palavra gentil, um ato altruísta ou apenas ouvir alguém com atenção e empatia. Esses gestos simples têm o poder de transformar corações, incluindo o seu. Outro aspecto importante que pode bloquear as bênçãos de Deus é duvidar de sua bondade. Quem nunca se sentiu tentado a questionar se Deus realmente é bom quando enfrenta tempos difíceis, longas esperas ou desilusões? Esse sentimento é mais comum do que parece, especialmente neste mundo imperfeito em que vivemos. Quando passamos por perdas, desafios no trabalho ou relacionamentos complicados, é natural nos perguntar: por que Deus não resolve isso? Esse tipo de pensamento nos remete à história de Eva, no Jardim do Éden.
ela começou a duvidar da bondade de Deus ao ouvir a serpente e questionar suas instruções. Assim como Eva, muitas vezes temos dificuldade em entender os planos divinos porque vemos as coisas de uma perspectiva humana, associando bom apenas ao que nos traz conforto ou prazer imediato. A visão de Deus, no entanto, é muito maior. Ele sempre age para cumprir seus propósitos em nós, moldando-nos para sermos mais semelhantes a Cristo. Suas restrições e mandamentos são expressões de amor e proteção, pois Ele conhece as consequências do pecado e deseja nos afastar de escolhas que podem trazer dor e destruição. Por isso, em momentos de dúvida, lembrem-se de declarar: Deus é bom. Façam isso com confiança, pois essa afirmação simples tem o poder de fortalecer sua fé e afastar as trevas que tentam invadir seus corações. Reafirmar a bondade de Deus não apenas renova sua confiança nele, mas também lembra a si mesmos de seu amor inabalável e imutável. Além disso, um terceiro fator que pode nos impedir de receber as bênçãos de Deus é a idolatria. Embora a idolatria seja frequentemente associada à adoração de estátuas ou falsos deuses, ela vai muito além disso. Idolatria é colocar qualquer coisa acima de nosso relacionamento com Deus. Pensem em suas vidas. Há algo que ocupa o lugar de Deus em seus corações? Para alguns, pode ser o trabalho, que consome tanto tempo e energia que não sobra espaço para oração e crescimento espiritual. Para outros, pode ser a busca incessante por estabilidade financeira, que gera ansiedade e uma falsa sensação de controle. Talvez seja um relacionamento onde vocês busquem mais validação do que amor e orientação de Deus. Até mesmo coisas aparentemente neutras, como tecnologia, redes sociais ou entretenimento, podem se tornar ídolos se começarem a dominar seu tempo e atenção mais do que sua comunhão com Deus. É importante lembrar que muitas dessas coisas são boas por natureza. Trabalhar duro, buscar estabilidade financeira ou construir relacionamentos são objetivos válidos e sábios. Mas quando essas prioridades começam a substituir nosso foco em Deus, corremos o risco de perder nosso equilíbrio espiritual. Jesus nos alerta sobre isso em Mateus, capítulo 6, versículo 24, dizendo: Não podeis servir a Deus e às riquezas. Da mesma forma, nenhum relacionamento humano pode preencher o vazio espiritual que somente Deus pode suprir. Até mesmo atividades aparentemente inofensivas, como o uso de redes sociais e o entretenimento, podem impactar negativamente nossa vida espiritual. Essas plataformas são projetadas para prender nossa atenção, muitas vezes nos levando a gastar horas deslizando pelos feeds em vez de dedicar tempo à oração ou ao estudo das Escrituras. Quando permitimos que essas distrações ocupem mais espaço em nossos corações do que o amor por Deus, elas se tornam ídolos. Em resumo, qualquer coisa que nos afaste do foco em Deus e em seus propósitos pode se transformar em idolatria. É essencial manter nossos corações e mentes voltados para Cristo, colocando nosso relacionamento com Deus acima de tudo. Esse é o caminho para nos protegermos de cair lentamente na armadilha da idolatria. No livro de Êxodo, Deus nos ordena: não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento não é apenas uma regra, mas uma orientação para vivermos em verdadeira liberdade e desfrutarmos do favor divino. Quando colocamos qualquer coisa acima de Deus, obstruímos as bênçãos que Ele deseja derramar sobre nós. Reflitam por um momento. As bênçãos de Deus estão esperando por vocês, mas podem estar sendo bloqueadas por prioridades equivocadas. Um exemplo poderoso dessa realidade está na história do jovem rico, encontrada em Lucas, capítulo 18. Esse jovem perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus lhe disse para guardar os mandamentos, e o jovem respondeu que já fazia isso.
No entanto, quando Jesus pediu que ele vendesse tudo o que tinha, desse aos pobres e o seguisse, o jovem se afastou triste, pois seu apego às riquezas era maior do que seu desejo de seguir a Deus. Essa história nos lembra como nossos apegos às coisas deste mundo podem impedir nosso progresso espiritual e bloquear as bênçãos que Deus deseja nos dar. Por isso, onde quer que estejam agora, parem por um momento e entreguem seus ídolos a Deus. Declare em voz alta: Senhor, eu entrego tudo o que ocupa o lugar que pertence a Ti em minha vida. Eu te coloco acima de tudo. Quando Deus ocupa o primeiro lugar em nossas vidas, tudo começa a mudar. Criamos espaço para que Ele haja poderosamente e derrame suas bênçãos sobre nós. Ele promete cuidar de nossas necessidades, preocupações e futuro. Lembrem-se desta verdade: Deus é fiel e provê para aqueles que confiam nele. Mas, para experimentar isso, precisamos render nossas vontades e preocupações a Ele. Outro obstáculo significativo às bênçãos de Deus é a impaciência. Muitas vezes, em meio às provações, Deus está nos moldando e nos preparando para receber o que Ele tem reservado. A impaciência, porém, pode nos desviar desse processo, criando ilusões ou levando-nos a escolhas precipitadas. Todos enfrentamos a luta contra a impaciência, ansiando por alcançar nosso propósito ou receber nossas bênçãos. Mas confiar no tempo de Deus é fundamental. Colocar nossa fé em pessoas ou circunstâncias, em vez de nele, pode nos levar por caminhos errados. A história de Davi é um exemplo notável. Em 1 Samuel, lemos que Davi foi ungido como rei de Israel ainda jovem, mas teve que esperar muitos anos para assumir o trono. Durante esse período, ele enfrentou diversas dificuldades, incluindo a perseguição do rei Saul. Mesmo assim, Davi permaneceu paciente e fiel, confiando no tempo e nos planos de Deus. Sua paciência foi recompensada e ele se tornou um grande rei, unindo o reino de Israel. Assim como Davi, podemos aprender a esperar com fé e paciência, sabendo que Deus está nos guiando, em vez de permitir que o desânimo ou o desespero nos dominem. A palavra grega para alegria, chara, carrega o significado de contentamento e regozijo que não depende das circunstâncias ao nosso redor. Essa alegria profunda habita dentro de nós, oferecendo uma paz que permanece mesmo em meio às tempestades da vida. Não importa quão difícil seja a provação, podemos nos manter firmes, confiantes e em paz, pois cada desafio revela algo sobre nossa fé e caráter. As dificuldades que enfrentamos são mais do que simples obstáculos. Elas são oportunidades para crescermos. Durante esses momentos, Deus nos molda, ensina paciência e nos convida a um relacionamento mais íntimo com Ele por meio da oração e da reflexão em Sua palavra. São ocasiões em que Ele transforma nosso caráter, tornando-nos mais parecidos com Cristo em nossas atitudes, palavras e ações e capacitando-nos a refletir Sua luz ao mundo. Entendo que esperar por mudanças pode ser difícil. Talvez vocês estejam orando por uma bênção financeira, uma cura ou uma reconciliação familiar. E é fácil sentir frustração quando as respostas parecem atrasadas. Contudo, Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos encoraja: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Não desanimem, meus irmãos, confiem no tempo de Deus, pois Ele sabe o que é melhor para cada um de vocês. Sua perseverança será recompensada com uma colheita abundante no momento certo. Porém, a impaciência pode nos levar a decisões precipitadas, como aconteceu com Sara e Abraão. Quando a promessa de Deus de um filho parecia distante, Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar. Esse passo impaciente trouxe complicações e dores. Reflitam sobre suas próprias vidas. Já tomaram decisões apressadas por não quererem esperar?
Talvez tenham aceitado um trabalho que não era o melhor ou entrado em um relacionamento fora dos planos de Deus. Tais escolhas podem gerar arrependimento e até impedir bênçãos, mas, ao confiar no Senhor, descobrimos que seus planos são muito maiores e melhores do que os nossos. Independentemente da situação que enfrentam hoje, lembrem-se de que Deus está no controle. Ele enxerga o quadro completo e sabe o caminho ideal para vocês. Confiem nele e continuem perseverando. Outro obstáculo às bênçãos divinas é o medo. Essa emoção pode nos paralisar e impedir nosso crescimento espiritual. O medo prejudicial, diferente do temor reverente a Deus, é uma ferramenta usada pelo inimigo para nos afastar de nossa fé e bloquear as transformações que desejamos. Esse tipo de medo pode se manifestar de várias formas, como o medo do fracasso, da pobreza ou do desconhecido. A Bíblia nos lembra em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que o amor perfeito lança fora o medo. Quando nos aproximamos de Deus e experimentamos seu amor perfeito, esse amor desfaz os medos que antes nos aprisionavam. Esse processo nos ajuda a substituir o medo pela fé, sabendo que Deus está no controle e deseja o melhor para nós. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ele quer que vivamos com coragem, confiança e uma mente tranquila, firmados em sua proteção e provisão. A história de Daniel na cova dos leões é um exemplo poderoso dessa confiança. Apesar de um decreto que proibia a oração a qualquer deus que não fosse o rei Dário, Daniel manteve sua fidelidade a Deus. Ele não deixou o medo o dominar e continuou a orar como de costume. Como resultado, foi lançado na cova dos leões. Mas Deus honrou sua fé, fechou as bocas dos leões e Daniel saiu ileso. Essa história nos ensina que a fé é mais poderosa do que qualquer medo. A confiança de Daniel em Deus superou completamente o temor que poderia sentir diante dos leões. Da mesma forma, nossa confiança em Deus precisa ser maior do que qualquer medo que enfrentamos. É essencial lembrar que Deus está conosco em todas as circunstâncias, nos protegendo e guiando, assim como fez com Daniel. Para superar o medo, precisamos nos encher da palavra de Deus e de suas promessas. Meditar nas Escrituras fortalece nossa fé. Como diz o Salmo 56, versículo 3, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Confiar em Deus transforma o medo em paz. Além disso, a oração é uma ferramenta prática e poderosa para enfrentar o medo. Ao levar nossos receios a Deus em oração, somos preenchidos por sua paz. Quando eliminamos o medo, abrimos espaço para que as bênçãos de Deus fluam com maior liberdade em nossas vidas. Chegamos agora a um fator igualmente crucial, se não o mais importante, que pode bloquear as bênçãos divinas: a falta de perdão. O ressentimento é um peso que pode impedir nosso crescimento espiritual e bloquear as bênçãos que Deus deseja nos dar. Quando guardamos mágoas e nos recusamos a perdoar, isso cria barreiras em nossos corações. Talvez, ao refletirem sobre isso, certos nomes venham à mente. Esse pode ser o Espírito Santo convidando vocês a libertar esses ressentimentos e experimentar a liberdade por meio do perdão. O perdão é indispensável para nosso relacionamento com Deus. Quando perdoamos, abrimos nossos corações para receber seu amor e cura. No entanto, perdoar vai além de apenas dizer palavras. É realmente liberar a mágoa e escolher seguir em frente. Deus nos chama a perdoar os outros como Ele nos perdoa.
Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a importância do perdão, dizendo que o perdão que recebemos de Deus está ligado ao perdão que oferecemos aos outros. Perdoar não significa minimizar a dor ou ignorar os erros cometidos, mas sim libertar-se do controle que esses sentimentos têm sobre nossas vidas. Quando escolhemos perdoar, encontramos paz e permitimos que as bênçãos de Deus fluam livremente. Lembrem-se, o perdão é um presente que damos a nós mesmos tanto quanto aos outros. Ele traz liberdade espiritual e alívio. Jesus ilustrou essa verdade em Mateus, capítulo 6, versículo 14 ao 15, afirmando: Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Essa mensagem poderosa reforça que o perdão é fundamental para recebermos a graça de Deus. Reflitam sobre seus corações. Há pessoas que vocês ainda precisam perdoar? Talvez existam mágoas ou arrependimentos que vocês carregam até mesmo contra si mesmos. Lembrem-se, meus irmãos, que Jesus foi à cruz para nos libertar desses mesmos pecados. Ele suportou uma dor inimaginável para que pudéssemos ser perdoados. Permitam que esse sacrifício encha seus corações de gratidão e lhes dê forças para perdoar. O perdão não é um ato único, mas uma escolha que fazemos todos os dias. Agora, vocês têm as ferramentas e o entendimento para romper as barreiras que podem estar impedindo suas bênçãos. O caminho para receberem tudo o que Deus tem para vocês está mais claro. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, venho à Tua presença com um coração humilde e cheio de fé, clamando pela Tua intervenção em minha vida. Reconheço que muitas vezes meus próprios medos, dúvidas e fraquezas têm bloqueado as bênçãos que Tu desejas derramar sobre mim. Hoje, Pai, quero me libertar de tudo o que me impede de experimentar a plenitude da Tua graça. Senhor, aumenta a minha fé. Mesmo que eu enfrente montanhas de desafios e incertezas, ajuda-me a confiar que Tu és maior que qualquer obstáculo. Que minha fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, cresça e mova montanhas, trazendo transformação e vitória em todas as áreas da minha vida. Ensina-me a orar com confiança, sabendo que Tu ouves cada palavra e já estás agindo em meu favor. Pai amado, derrama sobre mim um espírito de humildade. Livra-me do orgulho que tantas vezes cega meu coração e me afasta de Ti. Ajuda-me a reconhecer que tudo o que sou e tudo o que tenho vem de Ti. Que eu possa refletir o Teu amor por meio de gestos simples e sinceros, servindo aos outros com alegria e compaixão. Senhor, quebra todo ídolo em minha vida. Sejam eles visíveis ou escondidos, não quero que nada ocupe o lugar que pertence apenas a Ti em meu coração. Renuncio a qualquer apego que me afaste da Tua presença e declaro que Tu és o único Senhor e Salvador da minha vida. Ajuda-me a manter meus olhos fixos em Ti, colocando-Te sempre em primeiro lugar. Deus de bondade, ensina-me a esperar com paciência pelo Teu tempo perfeito. Sei que os Teus planos são maiores e melhores do que os meus, e confio que estás moldando meu caráter enquanto espero. Fortalece-me nos momentos de dúvida e renova minha esperança de que, no tempo certo, colherei os frutos da minha fé e obediência. Pai, livra-me do espírito de medo que tantas vezes tenta me paralisar. Enche meu coração com o Teu amor perfeito, que lança fora todo o temor. Dá-me coragem para enfrentar os desafios com a certeza de que Tu estás comigo, protegendo-me e guiando-me em cada passo. Que a minha confiança em Ti seja maior do que qualquer insegurança ou adversidade. Senhor, ajuda-me a perdoar. Assim como Tu me perdoas diariamente, dá-me a graça de liberar toda mágoa e ressentimento que ainda carrego.
Quero experimentar a liberdade que só o perdão pode trazer e abrir meu coração para receber a tua cura e as bênçãos que tens para mim. Ensina-me a perdoar com sinceridade, seguindo o exemplo de Cristo. Finalmente, Pai, agradeço porque sei que Tu estás trabalhando em minha vida. Cada oração, cada passo de fé e cada momento de rendição são oportunidades para experimentar o Teu poder e a Tua bondade. Entrego-Te todas as áreas da minha vida e peço que tomes o Teu lugar de honra em meu coração. Que por meio da minha fé e obediência eu possa ser testemunha viva do Teu amor e da Tua glória. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Obrigado por caminharem comigo nesta jornada de reflexão sobre os obstáculos às bênçãos divinas. Seu desejo de crescer espiritualmente e buscar a orientação de Deus é um testemunho de sua fé. Se esta mensagem os edificou, curtam, compartilhem e inscrevam-se para receber mais conteúdos como este. Deixem seus pensamentos e experiências nos comentários. Será uma bênção ler cada um. Que Deus continue a guiá-los, abençoá-los ricamente e encher suas vidas com sua paz e alegria. Até a próxima.